Pessoal, boa tarde. Aqui é o Alex e eu estou fazendo essa videoaula para ensinar como é que eu resolvi a questão número 3 do André. Qual que era a proposta do sistema? A proposta do sistema era o seguinte: o usuário iria digitar N números e o sistema verificaria se esses números são primos ou não. Se fossem primos, ele iria retornar a soma de todos eles. Pois bem, primeiro, o que eu fiz? Eu criei uma função para verificar se qualquer número inteiro que fosse inserido nessa função fosse primo ou não. Vamos entender aqui. Criei uma função. Olha, lembrando que uma função ela é inicializada e terminada por chaves. Eu criei uma função inteira, verifica primo, ou seja, vai verificar se o número é primo e ela vai receber um número do tipo inteiro. O que essa função faz? Essa função nada mais é que ela tem um for dentro dela. Esse for verifica se o número que chegou nessa função é primo ou não, dividindo todos os números menor e igual a esse número. Qual que é a propriedade do número primo? Ele só é divisível, ou seja, a divisão só dá número inteiro quando ele é dividido por 1 ou por ele mesmo. Se ele for dividido só por esses dois números, quer dizer que ele é um número primo. Pois bem, criei um for e aqui eu estou perguntando para o sistema se o número, vamos supor que é o número 5, o número percente i que começa com 1 é igual a 0? Se for, mais. Nesse caso, então o divisor vai valer 1. Depois, o número percente 2 vai ser igual a 0? Não, não é. Então, não faz nada. Então, vai assim percorrendo e, como é o número 5, é um número primo, eu sei que ele é só divisível por 1 e por 5. Quando ele chegar em 5, ele vai dar mais um incremento, o divisor vai valer apenas 2. Então, eu sei que se o divisor, ou a quantidade de números que foi divisível, ou que o número 5 conseguiu dividir por ele e que o resto foi 0, eu sei que a quantidade for maior do que 2, o que eu entendo? Eu entendo que não é um número primo. Pois bem, por isso eu criei um if. Nesse if eu verifico se o divisor é maior do que 2 ou o número, ou seja, o número digitado é menor que 2, porque não existe número primo menor que 2. Então essa aqui já fica descartada. Então divisor maior que 2, a nossa resposta aqui deu 2, né? Porque ele é divisível por 1 e pelo número 5. Então não na verdade, ele não é maior do que 2. Ele é igual a 2, então eu vou retornar o número 1. Por que eu vou retornar o número 1? Como a minha função, aqui essa função global, verifica primo do tipo inteiro, ela tem que retornar um valor. Eu pus ela para retornar 0, se acaso não for primo, e 1, se acaso for primo. Beleza, entendemos? Resolvemos a questão de como verificar em C como o número é ou não é um número primo. Se o número é ou não é número primo. Pois bem, vamos continuar. Na função principal, criei algumas variáveis do tipo inteiro necessárias no decorrer do sistema. Verifiquei com o usuário e perguntei para o usuário a quantidade de números inteiros que ele gostaria de digitar. Escaneei a quantidade. Criei uma outra variável. Essa variável, na verdade, é um vetor que vai ter a mesma quantidade, ela vai ter a mesma quantidade de posições do que a quantidade digitada pelo usuário. Vou criar um for para o quê? Para verificar todos os números, para ele escanear todos os números. Criei um print aqui para ficar mais bonitinho e tal o sistema e beleza. Escaneei o número na posição 1, na posição 0, que é o primeiro número a ser escaneado do sistema. Depois que eu digito esse número, eu já vou verificar se esse número é primo. Eu vou chamar a função, aquela função global chamada verifica primo, e vou mandar para ela o número digitado. Se for igual a 1, lembra do return? Se o retorno retornar 1, quer dizer que é primo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a variável soma e somar com o número primo e vou adicionar primos mais. Por quê? Para me saber no final a quantidade de números primos que o usuário digitou. Então, eu vou percorrer todo o for fazendo isso e o sistema vai fazer essa verificação. Terminamos o for, esse para escanear e verificar se os números são primos. E o que eu vou fazer? Mostrar para o usuário a quantidade, ou digo, a soma dos números primos. E depois disso, eu vou perguntar para o usuário se ele quer saber como chegamos na soma. E para isso, se ele quiser, ele tem que digitar o número 1. Beleza, vamos lá escanear a resposta do usuário. Vamos supor que ele digitou 1. Então,
eu vou falar para ele que encontramos quantidade de números primos dos quantidade de números digitados. Então, primos é aquela variável que usamos lá em cima no for para contabilizar a quantidade de números primos, certo? E a quantidade é a quantidade de número digitado. Então,